Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar nos fundamentos do direito constitucional, com base no material que recebemos. A missão? Tentar entender a ideia por trás das constituições. Sabe? Como elas buscam organizar o Estado, limitar o poder e, o mais importante, garantir direitos. Será que funciona mesmo? Para começar, o básico. O que é constitucionalismo? Não é só ter um documento chamado Constituição, né? Não mesmo. É mais do que isso. É a própria ideia, a luta histórica para limitar o poder, para garantir liberdades. O Canutilho fala que é um movimento, mas também uma técnica. Uma ferramenta para frear o poder, entende? Entendi. Limitar o poder. Exatamente. E é crucial separar as coisas. Constitucionalismo, a ideia, o movimento, e Constituição, o documento em si. O ministro Barroso tem uma frase ótima sobre isso. Muitos países têm Constituição escrita, mas na prática o poder não é limitado coisa nenhuma. Ah, faz sentido. O que nos interessa aqui é o sentido mais estrito. Governo limitado pela lei, separação de poderes, direitos garantidos. É o contrário do poder absoluto, sem freios. E essa ideia de colocar freios no poder, de onde ela veio, parece antigo, mas teve uma virada mais recente, certo? Sim, tem raízes antigas. Podemos pensar, sei lá, nas leis dos hebreus que limitavam os reis, ou na democracia, lá na Grécia. Um marco importante, claro, foi a Magna Carta, na Inglaterra, 1215. A nobreza obrigando o rei a aceitar que ele também estava debaixo da lei. Mas isso ainda não era uma constituição como a gente conhece hoje. Não exatamente. O foco ali era limitar o poder, garantir algumas liberdades, mas sem necessariamente um documento único, formal, escrito. O grande salto veio depois. E quando que essas constituições escritas, organizadas, entram em cena? Aí a gente já está falando do constitucionalismo moderno. Fim do século XVIII, mais ou menos, a relação entre o Estado e o cidadão começa a ser vista de um jeito jurídico, sabe? Os marcos são a Constituição dos Estados Unidos, 1787, e a da França, 1791. Antes era diferente, então. Tinha pactos, cartas, declarações, mas não essa noção de uma lei fundamental, superior a todas as outras, escrita num documento só. E esse movimento nasce com uma pegada bem liberal. Proteger o indivíduo, a propriedade e a ideia de que o Estado não devia se meter muito na vida das pessoas. Um Estado mais ausente. E essas duas experiências, a americana e a francesa, elas deixaram marcas diferentes pra gente? Com certeza. Os americanos trouxeram a primeira Constituição escrita formal, essa ideia de rigidez, que ela é mais difícil de mudar que uma lei comum, né? Trouxeram também a noção de supremacia da Constituição e o controle de constitucionalidade. O controle, a possibilidade de um tribunal dizer que uma lei não vale porque vai contra a Constituição. Tipo Marbury versus Madison. Exatamente. Esse caso é o símbolo disso. Já os franceses, bom, eles vieram com constituições mais detalhadas, mais prolixas, podemos dizer, e também com a teoria do poder constituinte, do Sieyès, aquela ideia de que o poder de criar a Constituição vem do povo, da nação. Ok, entendi a base liberal. Mas esse modelo, focado só na liberdade individual, sem o Estado intervir, ele deu conta do recado? Então, não deu, né? A Revolução Industrial, as guerras, tudo isso mostrou um lado bem cruel, a desigualdade social. Aí surge o que a gente chama de constitucionalismo social, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial. Oh, muda o foco. Muda. A ideia agora é que o Estado não pode só se omitir. Ele tem que agir, tem que garantir condições mínimas de vida digna. É a hora dos direitos sociais. Saúde, educação, trabalho, previdência. E tem marcos disso também. Sim, as constituições do México, de 1917, e a de Weimar, na Alemanha, de 1919, são muito importantes. É quando a gente começa a falar sério dos direitos de segunda geração ou dimensão. A igualdade material, sabe? Não só a igualdade perante a lei, mas buscar uma igualdade mais real, complementando os direitos de primeira geração que eram mais focados na liberdade. Agora a coisa começa a esquentar. O século XX foi palco de horrores, totalitarismos. Como isso bateu na ideia de Constituição? Aí que entra o tal do neoconstitucionalismo. O que ele tem de novo? Exatamente. O neoconstitucionalismo surge, ou pelo menos ganha muita força, depois da Segunda Guerra. É uma resposta direta
aos regimes totalitários, ao nazismo, ao fascismo. A grande virada é colocar a dignidade da pessoa humana no centro de tudo, como valor supremo, a bússola mesmo. E como isso aparece na prática? Em várias frentes. No plano histórico, consolida a ideia do Estado constitucional de direito. A Constituição está acima de qualquer lei. No plano filosófico, tem uma reaproximação forte entre direito e ética, o chamado pós-positivismo. Os direitos fundamentais viram protagonistas absolutos. E no plano teórico, talvez o mais impactante para o dia a dia. Que seria? A Constituição ganha força normativa de verdade. Força normativa? Quer dizer, ela deixa de ser só um monte de princípio bonito no papel e vira lei para valer, para aplicar direto. Isso. A ideia, muito impulsionada por um alemão chamado Cornel Hess, é que a Constituição não é uma carta de intenções. É norma jurídica, vinculante. E não só as regras, tipo, é proibido tortura, mas também os princípios, como dignidade, igualdade, razoabilidade. Eles também são normas que devem ser aplicadas, como defenderam o Dworkin, o Alexei. E quais as consequências disso? Bom, as constituições tendem a ficar mais detalhadas, tratando de mais coisas é a rematerialização. O Poder Judiciário ganha um papel muito mais forte na proteção desses direitos, né? É o fortalecimento da jurisdição constitucional. E a Constituição passa, tipo assim, irradiar seus valores para todo o resto do direito. Essa irradiação é a tal da constitucionalização do direito que a gente ouviu falar. Como funciona? Basicamente acontece de 3 jeitos principais. Primeiro, a própria Constituição começa a tratar de temas que antes eram só de lei comum, sabe? Direito penal, tributário, administrativo, tá tudo lá. Uhum. Segundo, e esse é talvez o mais importante, é a filtragem constitucional. Imagina a Constituição como um filtro, ou uns óculos especiais. Toda lei, seja antiga ou nova, tem que passar por esse filtro, ser lida e interpretada à luz da Constituição. Dá um exemplo. O reconhecimento das uniões homoafetivas pelo STF. Não tinha uma lei dizendo, pode casar, mas o Supremo olhou para o Código Civil através das lentes da Constituição, dignidade, igualdade, não discriminação, e disse, essa interpretação que proíbe não serve mais, tem que reconhecer. Entendi. E o terceiro jeito? É a eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre particulares. Antes achava-se que direito fundamental era só para proteger o cidadão contra o Estado. Hoje entende-se que eles valem também nas relações privadas. Entre empregado e empregador, numa escola particular, num condomínio. É a chamada eficácia horizontal. Mas essa Constituição tão presente, invadindo tudo, não tem um lado ruim? Ouvi uma crítica sobre panconstitucionalização. Sim, existe essa crítica. O risco é engessar demais as coisas. Se a Constituição já detalha tudo, qual o espaço que sobra para o Congresso Nacional debater e decidir sobre políticas públicas, sobre o dia a dia? Tira um pouco do espaço da política, do debate democrático. É um equilíbrio difícil de achar. E ainda falam em mais gerações de direitos. Falam. O Paulo Bonavides, por exemplo, é um autor que defende a existência de uma 4ª geração, ligada à democracia participativa, ao direito à informação, ao pluralismo, e até uma 5ª, que seria o direito à paz. É uma expansão contínua. Saindo um pouco dessa linha Europa e US e olhando para cá, para a América Latina, existe um pensamento constitucional próprio da região? Existe sim uma corrente bem relevante hoje que busca construir um constitucionalismo latino-americano. A ideia central é romper um pouco essa coisa de só copiar o modelo europeu ou norte-americano. É valorizar as nossas realidades, as nossas culturas, que muitas vezes foram apagadas pela colonização. O que alguns chamam de epistemicídio, a morte do conhecimento local. Então o foco é descolonizar. Exato. Descolonizar o direito. Exemplos muito fortes disso são as constituições mais recentes da Bolívia, de 2009, e do Equador, de 2008. Elas trazem a ideia de Estado plurinacional. O que significa isso? Significa reconhecer que dentro do Estado existem outras nações, os povos originários, com suas próprias culturas, autonomias, às vezes até sistemas jurídicos próprios. É um passo além do multiculturalismo, que só reconhecia a existência de culturas diferentes, mas sem dar essa autonomia toda. É bem interessante. Nossa, fascinante mesmo essa busca por um caminho próprio. Mas voltando ao básico, depois disso tudo, como a gente define o que é uma Constituição?
Parece que não tem uma resposta só, né? Tem visões bem diferentes. Não tem mesmo. O material que a gente viu traz umas concepções clássicas que mostram bem essa briga de ideias. Por um lado, tem a visão sociológica, do Ferdinand Lassalle, bem pé no chão. Para ele, a Constituição de verdade, a que vale mesmo, é a soma dos fatores reais de poder numa sociedade. Quem manda de fato? Os banqueiros, os militares, os grandes proprietários. Essa é a Constituição real. E a Constituição escrita. Para o Lassalle, mera folha de papel, se ela não refletir quem realmente tem o poder. A realidade manda no papel. É uma visão bem crítica. Aí, no outro extremo, tem a visão jurídica, do Hans Kelsen. Para ele, esquece a política, esquece a sociologia. A Constituição é a norma pura. É o topo da pirâmide que dá validade para todo o sistema de leis. O foco é na lógica, na estrutura, na hierarquia. A pergunta dele não é quem manda, mas qual norma diz que essa outra norma vale? Poder na rua, outra para lógica no papel. Tem mais alguma visão importante? Tem a visão política, do Carl Schmitt. Ele dizia que a Constituição é, antes de tudo, uma decisão política fundamental. O povo, ou quem tiver o poder constituinte, decide como o Estado vai ser organizado e quais direitos são essenciais. É um ato de vontade política que funda a ordem. E tem alguma que tenta juntar tudo? Sim, tem a visão cultural, como a do Meirelles Teixeira aqui no Brasil. Ele via a Constituição como um produto da cultura de um povo. Ela reflete essa cultura e, ao mesmo tempo, ajuda a moldar essa cultura. Tenta ser uma síntese, sabe? A verdade é que uma Constituição, provavelmente, é um pouco de tudo isso ao mesmo tempo. É norma, é política, é reflexo social. Entendi. E falando do documento em si, como ele costuma ser organizado? Geralmente tem um preâmbulo, a parte principal e umas disposições transitórias, não é? Isso. Essa é a estrutura clássica. O preâmbulo é tipo a carta de intenções. Diz quais os valores, os objetivos, a ideologia por trás daquela Constituição. O nosso STF diz que o preâmbulo não é norma no sentido estrito. Não dá para exigir um direito só com base nele, mas ele serve como um guia importante para interpretar o resto. E depois do preâmbulo? Vem a parte dogmática, que é o corpo principal, permanente. Ali estão os direitos fundamentais, a organização do Estado, dos poderes. Na nossa de 88, vai do artigo 1º até o 250. E, por fim, o ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Para que serve o ADCT? Ele faz a ponte entre a ordem jurídica antiga, que está sendo abandonada, e a nova, que está nascendo com a Constituição. Resolve questões práticas dessa transição, tipo como ficam as leis antigas, situações pendentes. As normas do ADCT têm a mesma força das normas do corpo principal. São formalmente constitucionais, mas, pela natureza delas, são temporárias, feitas para se esgotar com o tempo. Entendido. Agora, a famosa pirâmide de Kelsen. Como ela funciona no Brasil? Quem está lá no topo mandando em tudo? No topo mesmo, está a Constituição Federal. Isso inclui tanto o texto original, de 1988, quanto as emendas constitucionais, as ECs, que vão sendo aprovadas depois. E tem diferença de força entre o texto original e as emendas? Não, ponto importantíssimo. Não existe hierarquia entre normas constitucionais originárias. Todas nasceram juntas, com a mesma força. E também não há hierarquia entre as originárias e as derivadas, as emendas. Todas estão no mesmo patamar supremo. Mas tem alguma diferença prática? Tem uma fundamental. As normas originárias não podem ser declaradas inconstitucionais. Elas são a Constituição. Já as emendas, por serem criadas depois por um poder derivado, podem sim ser controladas e até declaradas inconstitucionais se desrespeitarem limites impostos pelo poder originário, como as cláusulas pétreas. Certo. E os tratados internacionais? Onde eles entram nessa pirâmide? Opa, aí depende do tratado. Os tratados internacionais de direitos humanos, TDAHs, têm um tratamento especial. Se eles forem aprovados pelo Congresso com o mesmo procedimento rigoroso de uma emenda constitucional, 2 votações em cada casa, com 3/5 dos votos. Que é o que diz o parágrafo 3º do artigo 5º, né? Exato. Se aprovados assim, eles equivalem a emendas constitucionais. Entram lá no topo da pirâmide, junto com a Constituição.
formando o que a gente chama de bloco de constitucionalidade. E os outros tratados de direitos humanos, que não passaram por esse rito especial? E os tratados comuns sobre comércio, por exemplo? Os TDAHs que foram aprovados pelo rito comum, de lei ordinária, antes dessa emenda 45 que criou o parágrafo 3º, o STF entende que eles têm um status supralegal. Supralegal? O que é isso? Estão acima das leis comuns, ordinárias, complementares, mas abaixo da Constituição. É um degrau intermediário. Já os tratados internacionais comuns, que não são de direitos humanos, entram com força de lei ordinária. Estão no mesmo nível das leis federais. Entendi a hierarquia. E lá embaixo, na base da pirâmide? Abaixo das leis complementares, ordinárias, delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções, que são as normas primárias porque tiram o fundamento direto da Constituição, vêm os atos normativos secundários. São os atos infralegais, decretos regulamentares do presidente, portarias de ministros, instruções normativas. Eles não podem inovar, criar direitos ou obrigações. Só podem detalhar o que a lei já disse, para permitir sua correta aplicação. E lei complementar e lei ordinária? Uma é mais importante que a outra? Não em termos de hierarquia. Elas estão no mesmo degrau da pirâmide abaixo da Constituição. A diferença está na matéria que cada uma pode tratar e no quórum para aprovação. A Constituição exige lei complementar para assuntos específicos, que ela considera mais importantes ou delicados, e aí precisa de maioria absoluta para aprovar. E se uma invadir a área da outra? Se uma lei complementar tratar de assunto que poderia ser de lei ordinária, tudo bem, ela vale como se fosse ordinária, naquela parte. Mas o contrário não pode. Se uma lei ordinária invadir matéria reservada à lei complementar, ela é inconstitucional por vício formal. Ok. Além dessa hierarquia, as constituições podem ser classificadas de várias maneiras. Quais classificações você acha que ajudam mais a gente a entender a nossa Constituição de 88? Bom, tem várias, mas algumas são bem úteis. Primeiro, quanto à origem. A nossa é democrática, também chamada de promulgada ou votada. Por quê? Porque foi feita por uma Assembleia Nacional Constituinte eleita pelo povo. Isso a diferencia das constituições outorgadas, que são impostas pelo governante sem participação popular, como foram a de 1824 no Império ou as de 1937 e 1969 na ditadura. Certo. Outra? Quanto à estabilidade ou mutabilidade, a nossa é classificada como rígida. Isso significa que o processo para alterar a Constituição, para fazer uma emenda, é muito mais difícil, mais solene, do que o processo para fazer uma lei comum. E por que isso é importante? Essa rigidez é o que garante a supremacia da Constituição. Se ela pudesse ser mudada facilmente por qualquer lei, ela não seria suprema, concorda? A rigidez é pressuposto para o controle de constitucionalidade. Tem gente, como Alexandre de Moraes, que até classifica a nossa como super rígida, por causa das cláusulas pétreas, aquelas que não podem nem ser objeto de proposta de emenda para abolir. Faz sentido. Que mais? Quanto à extensão, a nossa é claramente analítica ou prolixa. Ela é longa, detalhada, trata de um monte de assuntos, desde direitos fundamentais até sistema tributário, ordem econômica, índios, meio ambiente, bem diferente da Constituição americana, que é super enxuta, sintética. E aquela classificação do Lowenstein sobre a realidade? Essa é ótima para pensar a nossa realidade. Quanto à correspondência com a realidade, ele chamava de ontológica. Uma Constituição pode ser normativa se ela realmente consegue regular o processo político e a vida da sociedade, se o que está escrito vale na prática. Pode ser nominativa se ela até tenta regular, tem boas intenções, mas não consegue de fato. A realidade é outra. Muitos autores dizem que a nossa CF 88 é assim em vários pontos. Tem normas lindas que não pegam. E a terceira? Seria a semântica. Essa é a pior. É só uma fachada. Um documento que existe para formalizar e legitimar o poder de quem já manda de fato, geralmente em regimes autoritários. Serve só para enganar. As constituições de 37 e 66 no Brasil seriam exemplos disso. Essa classificação nos joga de volta naquela tensão entre o papel e o poder real que o La Salle apontava lá atrás. Muito interessante. Então, temos a nossa Constituição democrática, rígida, analítica e, em muitos pontos, talvez mais nominativa do que normativa. Mas como as normas dela funcionam no dia a dia? Todas elas são aplicáveis imediatamente ou algumas precisam de uma ajudinha do Congresso para valer?
Ótima pergunta. É a clássica discussão sobre a aplicabilidade ou eficácia das normas constitucionais. O José Afonso da Silva tem uma classificação que, embora tenha críticas, ainda é muito usada e ajuda a entender. Simplificando bastante. Sim. Ele divide as normas em 3 tipos. Primeiro, as de eficácia plena. Essas são as que estão prontas para produzir todos os seus efeitos desde o momento em que a Constituição entra em vigor. São auto-aplicáveis, não precisam de nenhuma lei posterior para detalhar. E, em regra, não podem ser restringidas pelo legislador. Um exemplo, o artigo 2º, que fala da separação dos poderes. Tá pronto? Vale direto. Ok. Segundo tipo? As de eficácia contida. Essas também são auto-aplicáveis, valem desde o início, mas, diferente das plenas, elas podem ter seu alcance restringido, seja por uma lei futura, seja por outra norma da própria Constituição, ou até por conceitos mais abertos, como ordem pública, bons costumes. Me dá um exemplo de contida. O clássico é o da liberdade de profissão, artigo 5º, inciso 13. Diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Opa, eficácia plena. Não, continua. Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Viu? O direito existe desde já, mas a lei pode vir e conter essa liberdade, exigindo um diploma, uma inscrição na OAB, no CRM. A lei não cria o direito, mas pode limitar seu exercício. Entendi. Plena não precisa de lei e não pode ser limitada. Contida não precisa de lei para valer, mas pode ser limitada depois. E a terceira? A terceira é a de eficácia limitada. Essas são o contrário das outras duas. Elas não são auto-aplicáveis. Elas dependem de uma lei futura para poder produzir todos os seus efeitos principais. Sem essa lei regulamentadora, o direito à norma fica ali, meio que esperando. A aplicabilidade delas é indireta, imediata. Exemplo? O direito de greve do servidor público, artigo 37, inciso 7. A Constituição garante, mas diz que ele será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Enquanto essa lei específica não vem, o direito está lá, mas com sua eficácia limitada. Outro exemplo são as normas que definem a estrutura de órgãos, tipo, a lei dispor sobre a criação de tal ministério. Enquanto a lei não vem, o ministério não existe. Mas se a lei não vem nunca, essa norma de eficácia limitada não serve para nada, fica letra morta. Não, não é bem assim. Mesmo as normas de eficácia limitada já têm o que se chama de eficácia jurídica mínima. Pelo menos 2 coisas elas já fazem. Primeiro, um efeito negativo. Elas revogam qualquer lei anterior que seja incompatível com elas. E segundo, um efeito vinculativo. Elas obrigam o legislador a agir, a criar a tal lei regulamentadora. Ele não pode simplesmente ignorar o comando da Constituição. E se ele ignorar? Se o Congresso não fizer a lei? Aí entra a omissão inconstitucional. E existem remédios para isso, como o mandado de injunção, o MI, ou a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADO. No caso da greve dos servidores, como a lei específica nunca veio, o STF, provocado por um mandado de injunção, decidiu que, enquanto o Congresso não legisla, deve-se aplicar a lei de greve do setor privado. Foi uma forma de dar alguma concretude àquela norma de eficácia limitada. Entendi. Busca-se dar efetividade de qualquer jeito e a interpretação da Constituição. Quem pode interpretar? É só o Supremo Tribunal Federal? De jeito nenhum. Tem um autor alemão, Peter Haberle, que fala numa ideia muito bonita, a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. Sociedade aberta? Sim. Quer dizer que a interpretação da Constituição não é monopólio dos juízes ou dos especialistas. Todos nós que vivemos sob a Constituição, que somos afetados por ela, os cidadãos, os movimentos sociais, os advogados, a imprensa, os políticos, o presidente, o Congresso e, claro, os juízes todos, participamos desse processo contínuo de dar sentido às suas normas. Mas a decisão final não é do Judiciário, do STF? A interpretação final formal que vai valer para resolver um caso concreto ou para dizer se uma lei é constitucional ou não, sim, acaba sendo a do Poder Judiciário e, em última instância, do STF. Mas essa interpretação não surge do nada. Ela é influenciada por todo esse debate na sociedade. E para interpretar, existem alguns princípios, umas ferramentas que os intérpretes usam. Tipo quais? Bom, tem o princípio da unidade da Constituição. A gente tem que ler a Constituição como um todo, coerente, sem contradições internas. As normas têm que se harmonizar.
É daí que vem a ideia de que não existe hierarquia entre normas originárias e nem norma originária inconstitucional. Outro é o da máxima efetividade. Na dúvida, a gente deve escolher a interpretação que dê a maior força possível à norma constitucional, especialmente se for um direito fundamental. Fazê-la valer na prática. Tem mais algum importante? Sim, o da concordância prática ou harmonização. É muito útil quando temos um choque, um conflito aparente entre dois direitos ou princípios constitucionais. Por exemplo, liberdade de expressão versus direito à privacidade. A ideia não é sacrificar totalmente um deles, mas tentar harmonizar, encontrar uma solução que preserve o máximo possível de cada um naquela situação específica. É buscar um equilíbrio. E aquela técnica que o STF usa às vezes, a interpretação conforme a Constituição. Ah, sim. Essa é uma ferramenta específica do controle de constitucionalidade. A ideia é tentar salvar uma lei que está sob suspeita de ser inconstitucional. Se a lei permite mais de uma interpretação e uma delas é compatível com a Constituição, enquanto as outras não são, o juiz deve escolher a interpretação compatível e dizer: olha, essa lei só vale se for entendida desse jeito. Então ele não anula a lei? Exato. Ele mantém a lei no sistema, mas fixa qual a única interpretação válida dela. Aqui está conforme a Constituição. Mas isso tem limites, claro. O juiz não pode fazer isso se a interpretação contraria claramente o que está escrito na lei. Nem pode agir como se fosse o legislador, criando uma norma totalmente nova. É só para casos em que a lei é ambígua, polissêmica. Entendi. Para a gente ir fechando, o material toca num ponto chamado constitucionalização simbólica. O que seria isso de forma rápida? É um conceito trabalhado por um sociólogo do direito brasileiro, o Marcelo Neves. Ele alerta para situações em que as normas constitucionais, principalmente as que prometem direitos sociais ou grandes mudanças, acabam tendo uma função mais simbólica do que prática. Como assim, simbólica? Servem para confirmar certos valores na sociedade, para dar a impressão de que o Estado está agindo, para acalmar conflitos sociais. Tipo uma legislação álibi. O governo edita a lei ou coloca na Constituição, todo mundo aplaude, mas na prática nada muda. Falta implementação, falta vontade política, falta dinheiro. A norma existe no papel, mas não transforma a realidade. É um diagnóstico crítico sobre o déficit de concretização de muitas promessas constitucionais. É um alerta importante, né? Para não se contentar só com o texto bonito. Exatamente. Reconhecer o risco da função meramente simbólica reforça a importância de instrumentos como o mandado de injunção, a ADO, e da própria mobilização social para cobrar que as promessas saiam do papel e virem realidade. Uau, quanta coisa! Foi denso, mas fundamental para entender como as coisas funcionam ou deveriam funcionar. Recapitulando rapidinho o que mais me marcou. Essa tensão constante entre a Constituição como um ideal no papel e a força bruta do poder real, lá do La Salle. A clareza da hierarquia das normas, com a Constituição e agora alguns tratados de direitos humanos lá no topo absoluto. A diferença super prática entre normas que já nascem prontas e outras que ficam esperando uma lei para funcionar de verdade. E talvez o mais legal, essa ideia de que dar sentido e vida à Constituição é uma tarefa de todo mundo, não só dos tribunais. Uma sociedade aberta de intérpretes. Exato. São peças de um quebra-cabeça bem complexo que molda nosso Estado, nossos direitos, nossa política. Entender esses conceitos, mesmo que de forma introdutória, como fizemos aqui, é essencial para a gente poder participar desse jogo de forma mais consciente, né? E é um campo que está sempre mudando, sempre em disputa. Com certeza. Fique então, para quem nos ouve, uma reflexão final pensando em tudo isso que a gente conversou. Se a Constituição pode ser vista de tantas maneiras, como reflexo do poder, como decisão política, como norma jurídica suprema, e se ela enfrenta tantos desafios para virar realidade, como a dificuldade de aplicar algumas normas ou esse risco de ficar só no simbólico, qual é o nosso papel nisso tudo? Como cada um de nós, seja como cidadão, estudante, profissional, pode ajudar a diminuir essa distância, às vezes enorme, entre a promessa tão bonita escrita na Constituição e a vida como ela é? Como a gente pode ajudar a concretizar essa promessa? Fica aí a provocação.